E se o Flamengo deixar de ser uma associação civil para se tornar uma sociedade anônima? Quais seriam os benefícios? E que papo é esse de vender uma parte do clube para construir o estádio próprio? Para responder a estas e outras importantes perguntas, o MRN Entrevista conversa com o senador Carlos Portinho, relator da Lei das SAFs, que mudou o futebol brasileiro. Primeiro, é bom registrar que o Flamengo ele me guiou no projeto, o exemplo do Flamengo, naturalmente, por ser, como você disse, um clube como associação civil. Eu vivi dentro do Flamengo, fui vice-presidente jurídico do clube, num momento ruim, muito ruim politicamente. O Flamengo sofria um processo de impeachment, eu tinha me especializado em direito esportivo e achei que, além de uma grande oportunidade profissional, era um dever com a nossa nação, né, enfrentar aquele momento. E pude viver, tanto no Flamengo como em outros clubes, para os quais eu advoguei posteriormente, diversas formas de gestão, né, e eu sempre usei o exemplo do Flamengo justamente para justificar o porquê que na lei das sociedades anônimas do futebol a transformação é facultativa. E eu sempre disse, é facultativa porque é possível que um clube, associação civil, implementando modelos de gestão, tenha capacidade de recuperar as suas finanças e aumentar a sua capacidade de investimento. E o exemplo sempre dei como sendo o Flamengo. E para não ficar num exemplo de um time da grandeza do Flamengo, falando de outros também de menor torcida, a gente tem aí o Atlético Paranaense, por acaso também o CSA, que conseguiu pagar o seu passivo, implementando um modelo de gestão de responsabilidade financeira. E então eu sempre usei o exemplo do Flamengo como exemplo, exatamente, de um clube que não necessariamente precisa se transformar em SAF, né, e que por isso justificou que fosse facultativa essa transformação. E eu faço esse registro porque, avançado que estava o projeto na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Pedro Paulo, ele queria que essa transformação fosse obrigatória, ou seja, um clube ia dormir a associação civil e acordar no dia seguinte empresa. E, além de entender que isso é inconstitucional, por força da liberdade de associação, que está lá prevista na nossa Constituição, eu entendia que, a partir do exemplo do Flamengo, isso deveria ser facultativo. E entendia também que, sendo facultativo, ao invés de obrigatório, o movimento de mercado seria mais proveitoso para os clubes. Por quê? Porque se você dorme em associação civil e acorda no outro dia por força de uma canetada empresa, quem vai correr atrás do investidor é você. E isso desvaloriza, sem dúvida nenhuma, a negociação. Quando você facultativamente opta por essa transformação, as empresas é que vêm atrás desses clubes que se transformaram em SAF, e os exemplos dos mais de 30 SAFs que já existem no Brasil, depois de um ano e meio de legislação em vigor, mostram isso. Então, acho que foi uma decisão acertada, e essa é a primeira diferenciação entre o projeto que foi aprovado, né, e o projeto que tramitava na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Pedro Paulo. Então, a partir do momento que é facultativo, né, você vai ver, até pelas mais de 30 SAFs já constituídas, que cada uma tem um modelo de negócio diferente, que se adapta, né, a cada clube. Né? Você vai ter um clube de menor investimento, que o interesse dele é a formação e a venda de atleta, ou você vai ter um investidor que investe num clube de menor investimento porque não está preocupado com a ascensão, o tempo de ascensão do clube a uma série de elite, né? Ele está se sujeitando, então, a disputar uma Série D, uma Série C, uma Série B, e ir subindo gradativamente no investimento de longo prazo. E você tem os exemplos dos
dos grandes clubes de massa, que muitos, por uma necessidade, como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, encontraram investidores, né, e tem capacidade hoje de investimento que não tinham no pós-pandemia, e você tem outros clubes que eu acho que será uma fase seguinte da lei das sociedades anônimas, como o Flamengo, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, Fluminense possivelmente, que estão fazendo o seu dever de casa e vão poder negociar com esses investidores em outro patamar, usando uma frase típica nossa, né? A gente viu aí o caso do Cruzeiro, do Vasco, Botafogo, em que o controle foi transferido por um investidor, e você tem o caso de clubes saneados financeiramente, como o Flamengo, e que não necessariamente, não acho que seja o modelo para um clube como o Flamengo, como o Atlético Paranaense, como o próprio Atlético Mineiro, como o próprio Palmeiras, porque eles estão saneados financeiramente, fizeram o seu dever de casa. O Flamengo, só para ter uma ordem de grandeza, em 6 anos ele pagou 1 bilhão de dívida, de passivo, né? Então ele fez o dever de casa, e com isso ele pode sim ver na SAF uma oportunidade para que ele, tendo o controle na mão do clube, possa buscar investidor para se capitalizar, para construir um estádio, por exemplo, né, para outras atividades que ele, como associação civil, ele está impedido, ou é mais difícil para ele nesse sentido. Mas lembrando, Diogo, o que eu quero registrar, é facultativo, e antes de ser uma transformação econômica, a SAF é uma transformação cultural. É preciso que, para que haja transformação em SAF, o clube esteja preparado, a cultura esteja preparada para admitir essa transformação. E assim ocorreu, por exemplo, no Cruzeiro, assim ocorreu no Vasco, no Botafogo, também de certa forma. Eu chamo a terceira fase, que a gente teve no início os clubes de menor investimento, muitos clubes de empresário, clubes de cidades que tinham um patrocinador, que se transformaram em sociedade anônima de futebol. No segundo momento veio a leva dos grandes clubes, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Bahia, América Mineiro, que está com a sua SAF pronta, dentre outros, que o Cuiabá, que vem estudando esse caminho, mas clubes de maior torcida, clubes da Série A, né, que se transformaram, e eu acho que a gente vai ter uma nova fase, uma nova leva de clubes que estão capitalizados. A gente tem, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras tem lá um investidor que, assim como o Atlético Mineiro, em algum momento ele vai querer realizar esse investimento. A maneira provável dele realizar será se transformando numa SAF, para que esse investidor tenha a sua participação dentro da Sociedade Anônima do Futebol, porque ele já investiu uma quantia volumosa, né? Então essa dívida transforma-se em ações, né? O modelo de um Flamengo, do Atlético Paranaense, já é um modelo, na minha opinião, diferente. Ele não precisou do investidor, ele fez um dever de casa, ele equacionou as suas dívidas, e ele pode enxergar na transformação em uma SAF a possibilidade dele alavancar mais recursos para alguns objetivos pontuais, seja a melhora do elenco, seja a construção do estádio, como foi colocado na apresentação que eu fiz no Flamengo, por parte do próprio presidente, né? É importante também, Diogo, registrar que a SAF, a conversão, a transformação em SAF é uma forma de institucionalizar uma boa gestão, né? Uma gestão com visão corporativa, visão empresarial, com responsabilidade, com transparência. O Flamengo fez tudo isso como associação civil. A gente pode pensar, bom, mas então não precisa. Mas ele pode amanhã, numa eleição que a cada 2 anos existe, voltarem alguns personagens que não conseguiram, né, ter a capacidade, a mentalidade, a cabeça empresarial dos últimos que assumiram o Flamengo. Então, a transformação numa SAF, ela pode ser também um meio para se institucionalizar aquilo que está dando certo, né, para que a gente não tenha uma volta ao passado. Eu sempre digo, Diogo, que a SAF não permite mais cartolas, não permite mecenas, né, como a gente viu em diversos clubes, né? Por isso é uma mudança cultural, porque se aquele investidor
eventualmente, no caso daqueles clubes que passaram o controle, ele não entender que ele não é um Cartola, ele não é um mecenas, né, e querer repetir a prática antiga, provavelmente ela vai dar errado, né, porque o importante é institucionalizar modelos de governança e de gestão, e isso na SAF é a regra. A gente, no futebol, durante muito tempo, a gente sempre reclamou da irresponsabilidade. A cada eleição, o presidente, para ser reeleito, fazia uma loucura, contratava um astro que não tinha nem como pagar, né, e endividava o clube, mas ganhava a eleição por essa crença de que ele estava investindo no clube, que o clube ia ser campeão e etc. Então sai o discurso político e entra um discurso empresarial, de gestão e de resultado. O resultado a que eu me refiro é um resultado econômico, financeiro. Não é uma mágica, uma varinha mágica, não é receita de bolo de que, virei uma SAF, vou ter títulos. Uma coisa não está ligada diretamente à outra, embora Vasco da Gama, Botafogo e Bahia tenham ascendido à Série A após terem se transformado em SAF. Mas a gente sabe que não houve nem o tempo necessário para o amadurecimento dessa nova gestão, né? Então, o que eu digo é que o resultado é um resultado financeiro, né? É uma responsabilidade na gestão, na governança. O que significa isso? Que menos dívidas, maior capacidade de investimento, maior capacidade de investimento, maior capacidade em gerar novas receitas, receitas 1000, e investir em elencos melhores. Eventualmente, elencos melhores levam a títulos. Eu queria explicar. Primeiro, por que, até isso foi uma grande discussão também do projeto, que o relator era o deputado Pedro Paulo, porque ele não queria só um único tipo empresarial, um único tipo, uma SAF, uma sociedade anônima. Ele queria qualquer tipo empresarial. Ora, qualquer tipo empresarial já existe desde a Lei Pelé, né? As empresas limitadas, né, de futebol, os clubes limitadas. O tipo empresarial o que se optou desde a Lei Pelé é pela sociedade limitada. E a gente viu que ele não alcançou os grandes clubes. A gente vai ter exemplos aí do passado, Brasiliense, Red Bull, Bragantino, Cuiabá, que nasceu como uma limitada e agora se transforma em SAF, né? Mas isso já existia, isso a gente não estaria trazendo nada de novo. Por que o modelo de sociedade anônima? Primeiro, aí respondendo a sua pergunta, Diogo, porque é um modelo que o investidor já conhece. Ele sabe o que é uma sociedade anônima, ele sabe que existe um xerife de mercado, que é a CVM, sabe que tem obrigações empresariais diferentes do que numa sociedade limitada, né? E por quê? Porque a sociedade anônima é o único tipo que permite, através da emissão de títulos e outros ativos que só uma sociedade anônima tem acesso, a capitalização e o financiamento dos clubes. Então, a lei da sociedade anônima, ela traz aí a debênture do futebol, mas a gente já enxerga fundos de investimento investindo no futuro, numa quarta fase, digamos assim, da lei da SAF, a gente pode prever até, eventualmente, a abertura de capital, né, para que os sócios invistam, seja num fundo, seja direto na Bolsa, isso numa fase muito, muito avançada que a gente ainda está distante dela. Mas para um investidor minoritário, por que seria interessante? Vou dar alguns exemplos de negócio, né? Por exemplo, você é um grande magazine, você viu que o sócio-torcedor, um dos grandes benefícios para as empresas é o acesso a uma carteira de clientes grandes, a fidelização. Então, você é um grande magazine, de repente é interessante para você. Você é Adidas, você já investe no Flamengo. Você é a Magazine Luiza, você é uma grande rede de varejo, você ter acesso àquela clientela, né? Aquela massa de torcedores, a gente está falando de milhões de torcedores, por exemplo, no caso do Flamengo, e o seu interesse é apenas comercial, né? É um investimento e você tem acesso aí. Você pode ter, por exemplo, um investidor, também um fundo de investimento, que veja o sucesso que o Flamengo teve nos últimos 10 anos, nessa recuperação das suas finanças, e o que é hoje o Flamengo. Imagina, há 10 anos atrás, se tivesse a SAF, se tivesse um investidor
ele certamente hoje estaria colhendo os resultados. Eu acredito que a gente vai, Diogo, e disse isso também na palestra que fiz do Flamengo, em todas, alcançar um estágio em que os fundos de investimento vão ser compostos pelos próprios torcedores, né? Um fundo de torcedores investindo no clube. Seria muito positivo. Eu dou sempre o exemplo do tijolinho, né? Eu, como bom flamenguista, e você e sua audiência, compramos tijolinhos para ajudar na construção do CT do Flamengo. Eu comprei os 3, né? Botei lá o nome de filho, mãe, meu, né? E a gente fez isso por amor. Isso não foi um investimento, a gente não teve nada em troca. Mas imagina se esse tijolinho lá de trás fosse uma debenture e hoje fosse o momento de pagá-la. Certamente o torcedor que investiu teria um resultado junto com o clube, né? Então, até para desmistificar, isso é importante, que eu tenho dito muitas vezes e ouço muito, e já antecipando a pergunta, para desmistificar uma falácia que eu ouço, que é o seguinte: com a SAF, meu clube agora vai ter dono. Ué, mas seu clube não tinha dono antes? Vamos lá, o Vasco da Gama não tinha um dono eterno lá? Eurico Miranda? O Botafogo não teve o Bicheiro, o Mecenas, né? O Palmeiras hoje não tem dono, né? Que é quem investe, e tantos clubes que, pela sua difícil situação financeira, tiveram que cair na mão dos empresários. Eles não têm dono, não tiveram dono. Agora, e se o dono do clube for, de fato, os torcedores? E aí entra o estágio que eu acho que a gente vai alcançar do fundo de investimento pelos torcedores, né? Então, a gente pode imaginar diversos modelos de negócio, né? O clube sempre vai ser do torcedor, né? Eu sou sócio conselheiro, licenciado, mas tenho participação no clube, mas a minha participação me dá direito ao voto, me dá direito a usar as instalações. A gente sabe que o torcedor é quem está na arquibancada. Esse torcedor, muitas vezes, não é sócio do clube, mas o clube é seu, né? É meu também, é seu. Então, eu não vejo... Eu queria desmistificar isso. Acho que os clubes já tinham dono antes da SAF, muitos deles, talvez não o caso do Flamengo, mas muitos já tinham, né? E ele não passa a ter um dono, ele passa a ter um sócio, um acionista, um investidor, e essa é a visão empresarial da coisa. O futebol é um modelo de negócio no mundo, é um modelo de mercado, a gente não tem mais como fugir disso. De todas as modalidades, o futebol é que tem esse modelo mais maduro, né? O Brasil estava perdendo muito investimento para outros países, inclusive da própria América do Sul, que já adotaram esse modelo empresarial. E a lei da SAF, ela, num pós-pandemia, em que os clubes sem receita, sem sócio-torcedor, sem televisionamento, sem patrocínio de camisa, falando dos clubes em geral, ele encontra aqueles que estão dispostos a essa transformação cultural, na SAF, um caminho para receber recursos, novos investimentos, dinheiro novo, né, e poder ter capacidade de investimento, e que essa capacidade de investimento poderá se converter em títulos, em performance, em sucesso. Primeiro, a grande vantagem para clubes como o Flamengo na transformação em SAF é eternizar um modelo de gestão que vem dando resultado. A gente no Flamengo, quem vive o clube, sabe que a gente teve um modelo antes do Bandeira e do Landim, né, e um modelo depois. E esse modelo, por justamente empregar governança, uma visão empresarial, ele deu resultado. O risco de voltar a ter um modelo politizado, como é um clube social, e não, isso não tem como ser diferente, é o risco de jogar tudo fora que foi construído até agora, e o Flamengo voltar amanhã a ter uma dívida de 1 bilhão, como teve no passado, né? Então, essa é a primeira questão. Institucionalizar, eternizando um modelo de gestão que é empresarial e que mostrou sucesso. Quanto a eternizar dirigentes, é curioso, né? Porque justamente, vamos pegar, antes da SAF existir, o que a gente tinha? A gente tinha só um modelo associativo em que clubes tinham dono, né, eram seus presidentes, mas o sócio conselheiro, como o clube social ele é acionista da SAF, eles continuam tendo uma participação relevantíssima.
né? Mas o que eu quero dizer é que a gente teve casos, e já dei alguns aqui, Botafogo, Vasco, para ficar na história dos outros, né? Em que se eternizaram justamente os cartolas. Né? Eurico Miranda, quantos anos ficou? A ponto de ser alterada a legislação esportiva para que houvesse a alternância do poder. Então, a gente pensa assim, esse é o remédio, era o remédio mais adequado para um problema que o esporte vivia. Presidente de federação eternos, presidente de clube eterno, olha lá o do Corinthians, né? O Vicente Mateus é um outro exemplo. O remédio é, não, vamos fazer que nem na política e vamos imprimir uma alternância de poder, e a lei vai dizer que de 2 em 2 anos pode ter uma reeleição. Mas e se esse trabalho estiver sendo bem executado, você vai ter uma interrupção, né? Porque vai vir um outro presidente, pode ser que ele não tenha a mesma capacidade. Numa sociedade anônima do futebol, quando está dando certo a gestão do clube, o CEO está mostrando resultado, ele vai ficar o tempo que o board, que o conselho, né, do qual faz parte, inclusive, o clube social, renovar o seu mandato. Né? A gente tem aí em empresas grandes no Brasil, por exemplo, presidentes que estão há anos, né? Porque ele vem dando resultado, ele tem a obrigação de dar resultado, e não é só desportivo, resultado financeiro, né? Porque é a cabeça empresarial. Então, a gente sai de um modelo politizado, um modelo que no passado foi alterado para que tivesse a alternância de poder, para um modelo em que, aonde impressa esse modelo de gestão empresarial, essa cabeça de governança, de responsabilidade financeira, os resultados sendo positivos, você possa renovar ou não. Numa hipótese, por exemplo, de uma SAF em que o clube tenha o controle, diferente do que muitas SAFs que já foram constituídas, mas chegaremos a essa fase, né, que o clube mantenha o controle, a decisão é dele, se o CEO vai continuar, vai ser trocado, se deu resultado, se não deu resultado. Então, de novo, é uma visão empresarial, é um modelo empresarial de negócio, e que ele é positivo quando são cumpridas as metas, os objetivos, e é dado o resultado. Justamente a lei da Sociedade Anônima de Futebol, ela traz um regime especial de tributação para esse tipo de sociedade. E também aqui não se inventou a roda. Por ser facultativo, a gente precisava na lei que tivesse uma transição tributária e que fosse instigante, vantajoso para o clube poder seguir esse caminho da transformação para uma empresa. E exatamente por isso que a gente buscou, por ser facultativo e para que fosse atrativa essa transformação, a gente buscou equiparar, no primeiro momento, a tributação, que os tributos são pagos pelo clube e associação civil, com a tributação exigida do SAF. Realmente, se do dia para a noite um clube transformasse em SAF e tivesse que pagar 34% de imposto de renda, lógico que a lei ia ser morta, porque não faz sentido. Hoje o clube paga em torno de 5% sobre as receitas, não é sobre lucro, sobre as receitas, e muitas dessas receitas não são alcançadas pela tributação, por exemplo, a venda de atleta, o match day, né? Isso não há pagamento de imposto. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior aí por 40 milhões de euros, né? E o governo federal não recebeu um tostão, né, de contrapartida. Então, ao pensar nessa tributação específica para o futebol, para as SAFs, a gente teve esse cuidado. E teve cuidado também de casar no tempo, essa tributação de forma que permitisse ao clube endividado pagar o seu passivo trabalhista, que é um passivo social, principalmente, além do seu passivo civil, das suas dívidas civis. Né? Então, nós encaixamos nos primeiros 4 anos, né? Nos primeiros 5 anos, uma tributação de 4% em regime de caixa, ou seja, o que entra desconta 4%, não é sobre o lucro. Né? Isso também não inventamos a roda, como eu disse, porque eu fui pegar o exemplo do RET, né, que é a tributação que incide sobre as incorporações imobiliárias, né, que já havia essa previsão de 4% em regime de caixa, e
A partir do sexto ano, essa tributação, 5% regime de caixa, e a partir do sexto ano, essa tributação cai para 4%, né? Mas aí entra a venda de atleta e que no início dos primeiros anos não teria incidência, justamente para dar o tempo, né, para o clube poder fazer a sua conversão, pagar as suas dívidas e se preparar para entrar nessa tributação diferenciada, mas que aí passaria a incidir também sobre venda de atleta, né, que é a principal atividade hoje financeira dos clubes de futebol, e é bem razoável que haja alguma tributação, sim, né? Ela só não havia no passado porque, como associação civil, o clube tem muitas contrapartidas sociais que também são preservadas, muitas delas na lei da SAF, mas vinha aí de um histórico em que o clube associativo não pagaria imposto, ou pagaria muito pouco, como no caso dos clubes de futebol, que tem esse regime diferenciado, as associações incidindo aí cerca de 5% em regime de caixa. A gente manteve, na verdade, os 5% pelos primeiros 5 anos, a partir do sexto, 4%, mas já incidindo sobre venda de atleta. Para quê? Para que se tornasse algo instigante, atrativo. E mesmo assim pode ainda remanescer a pergunta: pô, mas vale a pena depois? Eu vou vender um atleta, vou pagar mais? Vale. Por quê? Porque também, como SAF, você tem capacidade de usar os instrumentos que só uma sociedade anônima do futebol possui, né? Você pode emitir debênture, você pode recorrer a fundos, você tem outros instrumentos financeiros que uma associação civil não pode se valer. Então, nesse peso e contrapeso, ainda assim parece interessante essa transformação em sociedade anônima por poder se valer de outros instrumentos que uma associação civil não se permite. A gente vai conseguir alcançar ainda uma terceira fase que vai envolver esses clubes que já estão saneados, ou pelo menos em processo de saneamento das suas finanças, como Atlético Paranaense, como Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, eventualmente Fluminense, que vem estudando. E eu quero deixar muito claro, porque foi esse o cuidado que eu tive na palestra que dei ao Conselho de Administração do Flamengo a convite. Na verdade, o Conselho de Administração já havia chamado para palestrar outros especialistas, como o Dr. Marcos Mota teve antes de mim, um mês antes, se eu não me engano, palestrando para o Conselho a respeito da SAF. Não necessariamente esse é o momento para o Flamengo se transformar numa SAF, mas considerando que só na Série A desse ano, que na minha opinião vai ser o campeonato brasileiro mais disputado e o melhor de todos os tempos, né? Você já tem 5 SAFs constituídas. É importante que o Flamengo entenda, à primeira vista, o que está acontecendo no mercado do futebol, porque diz respeito aos seus adversários, ao próprio campeonato que o Flamengo disputa. Eventualmente, no futuro, a fundação de uma liga que também o projeto do deputado Pedro Paulo queria obrigar a fundação da Liga, e a gente sabe que a norma internacional de direito esportivo não admite essa interferência, e eu sempre disse, a Liga ela é consequência da visão empresarial, então ela será a consequência da SAF natural, e é isso que está acontecendo, porque passa a ser o objetivo, a meta, aperfeiçoar o produto esportivo, o campeonato, e com isso ganha o torcedor, ganha os clubes se valorizando. Então, primeiro, é importante para o Flamengo, sim, acompanhar os movimentos de mercado. E segundo, aí, com todas as informações e com os exemplos, poder avaliar se é o momento, para que propósito ele quer se transformar em SAF. Um dos exemplos que foi dito, além da institucionalização dessa gestão empresarial, um dos exemplos que foi disso, a possibilidade do clube se capitalizar. Para quê? Para construir um estádio, eventualmente, né? Porque a gente, como torcedor do clube, sonha com o nosso estádio, mas a gente quer que o Flamengo deixe de pagar suas contas, suas dívidas, deixe de investir num elenco melhor para construir um estádio. A gente tem um exemplo de clubes que construíram e que estão aí penando para pagar a dívida, porque não é uma obra simples, é uma obra muito custosa. Está aí o exemplo do Corinthians, do próprio Atlético Mineiro, né? E aí o Flamengo eventualmente poderá
eventualmente, constituir uma SAF com o objetivo de captar recursos para a construção do estádio, porque não será o recurso próprio que o clube tem no seu balanço, no seu orçamento. Então, esse é só um exemplo, mas não significa, repito, que seja algo imediato, mas o Flamengo, como qualquer clube da primeira divisão, ele tem que entender o movimento de mercado, porque a SAF veio para mexer no mercado do futebol e avaliar, aí sim, quando e se é o melhor alternativo e com qual propósito. Então, para a relação, falando do futebol, a SAF ela leva tudo. Ela leva toda a atividade, que eu quero dizer. Ela leva o futebol de base, ela leva a obrigação por desenvolver o futebol feminino, né? É obrigatório, ela leva o futebol profissional. Né? Com relação às outras modalidades que ficam no clube e serão geridas só pelo clube, com recursos e receitas próprias do clube, eu particularmente, isso é uma opinião pessoal, a gente só vai saber com o tempo, eu particularmente acredito que isso fará muito bem às outras modalidades esportivas, porque quando eu fui diretor, vice-presidente do Flamengo, eu sempre, numa época de vaca magra, diga-se, muito magra, aliás, eu sempre ouvi que o futebol ele carrega os outros esportes, ou os outros esportes, porque precisam de recursos do clube, tiram dinheiro do futebol. Né? O ovo e a galinha. Né? Então, eu acho que essa separação ela pode ser muito positiva para o clube, porque o presidente do clube, tendo uma SAF, o da SAF vai cuidar do futebol, e o presidente do clube vai aí sim poder olhar as outras modalidades. O remo, que é estatutário no Flamengo, e o Flamengo é um grande campeão de remo, né? Ele vai buscar os patrocínios para o remo, vai buscar para o basquete, para o vôlei, vai desenvolvendo, né, esses segmentos olímpicos dentro do clube. E certamente com um orçamento separado, né, podendo fazer suas medições de performance, de financeiras, separado do futebol, e eu acho que isso é muito produtivo e será muito positivo. Mas isso é uma opinião pessoal, a gente vai poder ver ao longo do tempo se foi a mais acertada. Eu sou adepto da democracia participativa. Eu acho que quando a gente envolve os atores, né, a sociedade na discussão de um projeto de lei, e ela realmente, de fato, tem participação, a chance de sucesso e de que a lei vingue, né, é muito maior. E eu acredito a isso. Exatamente um ano e meio de SAF, mais de 30 clubes de grande torcida já se transformando, e as outras fases que eu vislumbro, né, acho que a gente está nesse caminho. Porque realmente foram 45 dias, 25 reuniões, 1.600 atores e entrevistados. Os advogados dos credores, que era um tema que a lei original não tratava, que ela não trazia um tratamento do passivo do clube, e eu entendia que se não fizesse isso, botando o dedo na ferida, a lei não iria pegar, porque o maior problema dos clubes, pelo menos desses primeiros que já se mostraram e se transformaram em SAF, é o tratamento do seu passivo. E a SAF, ela dá dois caminhos. E, de novo, eu gosto sempre de dar alternativas. Tinha um presidente de clube que falava para mim, não, Portinho, eu não posso ser, politicamente, eu não posso ser o presidente que decretou a falência do clube, porque a gente tem aquela mentalidade da lei de falência concordata, né? E não percebe que a lei mudou. Hoje é recuperação judicial, a falência é o último remédio, né? As recuperações judiciais de empresas têm dado certo, né? A lei também é uma lei que pegou, lei, aliás, do deputado Hugo Leal como relator. Então, assim, eu queria trazer a recuperação judicial, também não inventei a roda, o Figueirense já havia obtido a sua recuperação judicial mesmo como clube associativo, né? E muitos presidentes falaram, não, mas eu prefiro ir pelo regime de centralizado de execução, ir pagando lá no ato trabalhista, e eu quis deixar as duas opções
com mecanismos aceleradores, que eu chamo para o pagamento das dívidas trabalhistas, a possibilidade de, como num precatório, você ceder o seu crédito, a possibilidade de você negociar com a instituição financeira, ainda com deságio, negociar com o clube, converter dívida em ação, vários mecanismos que a gente trouxe para a centralização da execução. Então, a gente manteve 2 institutos que já existiam, né? O ato trabalhista, mas só que uniformizamos para o Brasil, porque cada estado era de um jeito, né? E a recuperação judicial. É lógico que toda lei, Diogo, nova, ela vai ser desafiada. E é bom Claro. que seja, porque assim ela se fortalece, amadurece, né? Então, outro dia eu vi o presidente do Botafogo reclamando da SAF, da lei da SAF. Pô, ora bolas, ele foi o que mais se beneficiou, tanto é que ele é o presidente da SAF hoje, justamente por causa da lei. E a questão do pagamento do passivo é um problema que os clubes têm que enfrentar. Não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá para ser mecenas, cartola, contratar um grande astro e esquecer a dívida trabalhista. Uma hora a conta vai chegar na SAF. Ela tem aí, durante 6 anos, ela vai alimentando o clube associativo com 20% das receitas para pagamento das dívidas, né, apresentando um plano de pagamento da dívida, seja na recuperação judicial, seja no regime centralizado de execuções, um plano que seja aprovado, seja crível, né, e em 6 anos ela tem que ter pago 60% da dívida para poder ganhar mais 4 anos. Né? Ou seja, totalizando 10 anos. E a gente chegou, inclusive, a essa cronologia a partir do caso do Flamengo, porque o Flamengo pagou em 6 anos 1 bilhão de dívida, e a gente reconhece, nem todo clube tem a capacidade de gerar receita como o Flamengo, bem administrado. Então vamos dar, em vez de 6 anos, vamos dar 10, 6 mais 4. Né? Então a gente pegou exemplos do que já estava acontecendo. Não foi a SAF que endividou os clubes, ao contrário, ele já estava em situação de falência, como no caso do próprio Figueirense, de recuperação judicial, antes da SAF, por esse modelo associativo. Não é a SAF que não pagou os atletas, na verdade, eles vinham claudicando aí na Justiça do Trabalho há anos, e os clubes sempre empurrando com a barriga a dívida, esperando que o governo um dia saudasse, ou muitas vezes caindo na mão de empresários, né, que viraram dono de clubes, e clubes grandes. Essa é uma outra vantagem da SAF, na minha modesta opinião, desde a lei do passe, que é lógico que tinha que acabar, um trabalho semi-escravo, o atleta ficava vinculado ao clube, mas quando acabou com o endividamento dos clubes, o grande protagonista passou a ser os empresários. Eles eram os donos dos atletas. A SAF permite que o clube retome para ela esse protagonismo, né? Porque o empresário pode ser, no máximo, um investidor, né, com as limitações que traz a lei de não ser investidor em mais de um clube que concorra, etc. Né? Então, acho que até nisso a lei da SAF ela devolve um protagonismo para os clubes. Quais são os benefícios para o Flamengo em algum momento que queira se transformar em SAF? Primeiro, a institucionalização de um modelo de gestão de governança que mostrou-se um sucesso até aqui. Né? O clube ganhou capacidade de investimento, tem contratado bem, né, no mercado, bons nomes, melhorado seu elenco e tem, por consequência, chegado aos títulos. Né? O risco de voltar a um modelo de cartola, um modelo de responsabilidade financeira, de gestão, é muito grande, basta uma eleição acontecer, né, para que tudo rua, né, caia em ruínas. Então, a institucionalização, em primeiro lugar, desse modelo de sucesso, um modelo empresarial, mesmo como clube associativo que foi empregado. O segundo hipótese é a hipótese do clube, e eu particularmente acho que clubes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, eles devem se preparar para isso, porque eles devem ter o controle sobre a operação, né? Então, acho que deve ser o inverso. No caso de um clube grande, ele deve ter 90%, 80%, 70% pelo menos das ações dessa SAF, para que ele mantenha o controle, mas ele pode buscar 10% num fundo de investimento de torcedor, vamos lá, seria interessante, né? Uma participação mais ativa do torcedor, capitalizando o clube para que ele tenha capacidade de outros investimentos, né? Ou eventualmente um fundo de mercado ou outro. A gente está vendo aí as ligas, próprio Mubadala, que é um dos maiores fundos do mundo, está investindo na liga, né? Então tem capital estrangeiro sim e bom à disposição para que o clube possa ter um objetivo. Qual é?
melhorar o seu elenco, o clube quer construir um estádio, então esses 10%, 20% ou 30% vai ser destinado à construção do estádio pela SAF, e isso vai aumentar a receita, que vai reverter para o clube social, bem que se diga, porque ele será sócio da maior parte do capital da SAF. Então, acho que é um planejamento que deve ser feito. Não sei mais se é a longo prazo, acho que do jeito que a SAF tem evoluído, já não é, também não é de curto, mas talvez de médio prazo, sim. É importante que o Flamengo acompanhe o mercado. Por quê? Porque ele disputa um campeonato onde há clubes SAF, né? E isso vai ter um impacto, pode ter certeza, no campeonato e nos seus jogos, eventualmente. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo em ouvir o mercado nesse momento, né? Ouvir os seus sócios, ouvir o mercado, debater o assunto, não só pela minha presença, do Marcos Mota, mas levar outros especialistas para que possam abordar esse assunto e ter um propósito e planejar de acordo com esse propósito. O momento é aquele em que o clube estiver maduro para fazer a transformação cultural que a SAF exige. Quero agradecer a oportunidade em falar para toda a nação rubro-negra através do seu canal. Eu não escondo, eu sou Flamengo. De terno, eu dizia que eu não tinha clube, né? Porque o advogado ele defende o seu cliente. Mas como eu já pendurei meu terno, né? E estou hoje aqui de camiseta do Rio de Janeiro, posso dizer eu sou Flamengo, embora tenha trabalhado como profissional para diversos clubes, assim como um atleta que joga em diversos clubes, mas o meu de coração, o que eu nasci, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é o Flamengo, e eu acho que essa é uma discussão que eu tenho que me colocar um pouco de fora. Acho que essa é uma discussão do clube, com os seus torcedores, com os seus conselheiros, mas acho muito importante que o clube esteja ouvindo e acompanhando o mercado, né? A gente conseguiu nos últimos anos, o Flamengo conseguiu nos últimos anos sair de uma situação deficitária, né, uma situação muito difícil. Eu me lembro quando eu deixei a vice-presidência jurídica, logo que assumiu o Hélio Ferraz, e Michel Assef reassumiu a vice-presidência jurídica do clube, eu deixei uma carta em que eu dizia, naquela época, em 2001, 2002, se eu não me engano, que o Flamengo deveria passar 4 anos apertado, pagando as suas dívidas, com elencos que não iriam trazer tantas vitórias, iam brigar para não cair, para que 4 anos depois ele pudesse ter capacidade de investimento para formar os grandes elencos, para poder manter os seus jogadores formados na base, não ter que vender rápido, como muitos clubes fazem, para poder pagar a dívida. E eu vi que o Flamengo implementou isso a partir da gestão do hoje deputado federal Bandeira de Melo, e ele aperfeiçoou muito mais, posso dizer isso, que acompanho, pela gestão do nosso presidente Rodolfo Landim. E o mérito dessa cabeça empresarial, desse modelo que foi implementado, mesmo clube associativo, ele tem que ser mantido, porque o risco de amanhã vir um salvador da pátria, um Cartola, um Mecenas, sempre ronda os clubes. E a gente sabe que essa fórmula já deu errado no passado, e não só com o Flamengo, antes da SAF, com muitos clubes do futebol brasileiro. E eu tenho certeza que quanto mais sociedades anônimas do futebol, quanto mais for a cabeça empresarial de gestão, de governança, mais a gente vai valorizar o produto futebol. E o produto futebol valorizado significa que os clubes vão arrecadar mais, vão vender melhor seus atletas quando necessário, né? E o futebol brasileiro só tem a ganhar.